Olá, bem-vindos, sejam bem-vindos. Esse é o podcast do Legado Cristão. É o ambiente onde nós vamos falar acerca da família, da liberdade e também da nossa responsabilidade enquanto cristão. Eu quero te fazer um convite. Fique super à vontade entre nós. Puxa a cadeira aí agora, porque aqui na mesa há pessoas super especiais para nós, convidados especiais, que vão falar um pouco acerca de responsabilidade do cristão, da cidadania e a nossa responsabilidade. E eu gostaria de te convidar a fazer parte de tudo isso, a fim de que você compreenda e também esclareça alguns assuntos que de repente para você ainda não é conhecido. Quer trazer clareza e simplicidade no seu dia a dia? Vem com a gente. Aqui comigo, na mesa, estamos Vanessa Mota, o Diego Souza e o pastor Alex Melo. É um prazer recebê-los aqui e também a você. Fique à vontade entre nós. Eu gostaria, antes de iniciarmos, de pedir para que vocês se apresentassem a todos que estão nos assistindo agora e falasse um pouquinho de vocês e o pilar de vocês, né? A representatividade de vocês dentro dessa estrutura do legado cristão. Vanessa, a gente pode começar com você? Porque normalmente as meninas começam primeiro, então eu peço licença aqui, pastor. Lógico. Se me permite, as meninas para que se apresente. E Vanessa, você, por favor, fale um pouquinho quem é a Vanessa, qual o seu papel dentro do legado cristão e o que você carrega como encargo mesmo para fazer com que tudo isso venha a acontecer para todos nós. Então, muito prazer a todos aqui. Uma alegria muito grande estar com vocês. Muito obrigada por esse espaço. Eu fico muito contente com isso. Nunca imaginei estar aqui. Primeira coisa que eu penso primeiro, não imaginei estar aqui. Não imaginei que o legado cristão chegaria aqui. Mas aqui estamos, isso é plano do Senhor, e eu louvo a Ele por isso, em primeiro lugar. Eu sou mãe, sou esposa, sou mãe de 4 meninos, sou esposa do Marcelo, nós somos casados já há 15 anos, né? Nós somos uma família educadora, nós tomamos para si, né? Tomamos para nós a responsabilidade de educar integralmente os nossos filhos. Uau. E entendemos a urgência de prepararmos uma geração fiel ao Senhor em todos os sentidos. E esse compromisso, ele se tornou um compromisso maior do que a nossa família. Se tornou um compromisso que nós queríamos espalhar. Queríamos que todos conhecessem e todos aqueles que todos tivessem essa ideia do compromisso que Deus nos deu a cada pai, a cada mãe, bem claro. E que tivessem a liberdade de poder exercê-lo integralmente, da melhor forma possível, com excelência. Nessa busca, nós encontramos várias pessoas que tinham o mesmo ideal. Na nossa caminhada, nós encontramos famílias compromissadas e encontramos profissionais compromissados com isso. E fomos nos maravilhando em saber como que Deus já tinha despertado tantas pessoas. Uau. E a gente não se conhecia. E encontramos, inclusive, o Gilberto Nascimento, que foi um vereador, um irmão em Cristo, que nos apoiou muito na busca por essa liberdade educacional, por essa possibilidade, essa visão que nós tínhamos e temos, né, de que Cristo nos deu essa missão como pais, e Ele nos apoiou integralmente. E nós vínhamos sempre discutindo com Ele, falando que nós precisávamos ampliar isso. A gente precisa que mais pessoas saibam que elas têm essa possibilidade. É isso. Nós queremos que mais pessoas conheçam. E nesse caminho, eu me tornei, digamos assim, uma mãe que é a voz de outras mães. Apenas isso. De algo que eu acredito que seja um legado, que seja algo que nós recebemos como cristãos de outros irmãos, de outras gerações. Essa concepção do que é a maternidade, a concepção do que é educar filhos, a partir de uma visão cristã, de uma cosmovisão cristã. E nós gostaríamos que todo o povo de Deus, primeiramente,
pudesse concordar nisso, ou pelo menos discutir, refletir sobre isso e ampliar os seus horizontes a respeito desse legado que nós temos a passar para as próximas gerações, né? Amém. Então, acho que esse é o meu principal papel, ser a voz de muitas famílias que acreditam nisso. Amém. Glória a Deus. Glória a É Deus. E o Diego? Bem, também quero dizer que é uma alegria estar aqui, né? Desse momento que, como a Vanessa comentou, há 2 anos e alguns meses atrás, nós não imaginaríamos, não imaginamos estar aqui. Nós sabemos que foi de forma muito orgânica que tudo isso aconteceu, Sim. porque nós estamos aqui, mas existem outras pessoas que fazem parte desse grupo de Sim. liderança, né? Uau. A Gaba, a Dani, a Carol, o Agnello, muita gente que realmente vestiu a camisa e falou, olha, a gente precisa fazer acontecer alguma coisa para preparar as famílias, porque a gente entende que a família é a base da sociedade. Sim, sem dúvida. Então, fica essa questão. E aí, o nosso encontro se deu, né? Eu sou assessor do vereador Gilberto, na Câmara Municipal, sou advogado, e eu abracei também a causa, porque eu me identifico, sou cristão, vejo que realmente as famílias necessitam desse preparo, Sim. desse chamamento, para que elas também atuem tanto na qualificação, nas áreas que são importantes e caras para nós, Sim, cristãos, sem dúvida. quanto na formação de outras famílias. Porque vira uma corrente, né? Você vai derramando ali. A gente sabe que Jesus começou o seu trabalho com 12, e isso se expandiu o mundo inteiro e chegou até nós. Então, a gente crê que é dessa forma. Então, trazendo conhecimento técnico em diversas áreas e principalmente na área política. Por quê? Porque eu sou suspeito a dizer, né? Porque é a área que eu atuo, Sim. mas eu vejo que é uma área muito importante, que as pessoas muitas vezes abandonam ou usam de uma maneira errada. Por falta de conhecimento, Por falta né? de conhecimento. A própria Bíblia nos alerta, né? Que as pessoas e- padecem por falta de conhecimento. E existe essa questão que a gente precisa corrigir Sim, o sem quanto antes. Por quê? Porque, vou dar um exemplo de São Paulo, a Câmara Municipal, ali, diversas leis tramitam e o povo não tem conhecimento. Audiências públicas, participação do como vai ser feita a gestão dos recursos da cidade. Então, foi com essa questão, com essa, vamos dizer assim, com essa visão, né? Que nós fizemos ali uma conversa, através de alguns projetos que a gente considerava até menor, né? Na ocasião, que aí foi quando surgiu a ideia de fazer algo amplo e pessoas abraçaram e as coisas foram acontecendo. Uau. Eu acho que nós tivemos uma janela de 3, 4 meses para poder organizar o primeiro. E nós tivemos ali em torno de, no rotativo, 3.000 pessoas fluindo ali nos 2 dias de congresso. Isso foi maravilhoso, porque nós vimos que, na verdade, não era questão de ser o Diego, a Vanessa... Houve uma a resposta, Carol, né, foi dos Deus. envolvidos. E Amém. Deus, você via que era Deus que tinha já organizado tudo. Sim, sem Isso dúvida. me lembrou uma coisa. Ah, Desculpa atrapalhar, Sim. Diego. Mas isso me lembrou que a gente teve uma conversa despretensiosa entre a minha família e a família do Diego. no shopping. Num shopping, num café. É. E a gente estava ali conversando sobre, gente, mas não pode ficar assim. Não é possível que as pessoas não entendam que nós somos responsáveis por um legado. E que não pode parar em nós. O que a gente tem que fazer então, Que Diego? comece por nós. Começa em nós e continua conosco, na verdade, né? Através de nós, por meio de nós. E a gente falou assim, mas não pode ficar assim. Não é uma questão apenas das famílias educadoras em si, de um direito específico. A gente pensou, não, peraí, toda a igreja, todo o cristianismo brasileiro precisa transmitir toda essa visão sobre família, sobre educação, sobre liberdade para a próxima geração. Não pode ficar parado, a gente não pode deixar morrer Sim, sem dúvida. e ser engolido Sim. por outros ideais que são, com certeza, menores do que o cristianismo propõe. Né? Sim. Sem dúvida. Sim, e foi isso. Eu, né, agora, puxando um pouco o que eu deveria ter falado no começo, né, Imagina. sobre... eu vim disso, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? E tenho essa preocupação com os meus filhos. Só que nós não podemos ficar restritos a achar que a gente vai fazer um cercado em nossa família e as coisas não vão entrar. Porque nós temos o convívio social. As leis estão sendo feitas, as políticas públicas estão sendo feitas. Então, está acontecendo um monte de coisa em volta que vai ser difícil sustentar se a gente não
replicar essa visão. E nós temos diversos casos práticos através do legado, que depois, em algum outro momento aqui, eu vou poder ter a oportunidade de falar, que eu acho que fica de incentivo para as pessoas que estão nos assistindo terem também isso, chamar para si, falar, não, eu não vou olhar esse podcast assim, nossa, que bonito que eles estão fazendo, mas sim, que legal, porque eu também vou fazer parte. O legado cristão é um convite a todos. Isso, Exato. É um um chamamento. convite, é um chamamento. Isso, A Isso. todos, a Isso. todos, de A todos fato. aqueles que se importam com o futuro da nação, Que entendam, que se né? importam com o futuro do cristianismo no Brasil. O nosso papel sobre Exato. os pilares de família, educação e liberdade, e que vai na contramão do sistema. Exato. É Sim. sobre isso. Sim, é mais ou menos isso. E depois Uau, nós vamos falar uau. mais um pouquinho sobre isso. Que bacana, que bacana. Então a gente vai ter muita coisa para conversar aqui, não vamos, pastor? Com Conta certeza. aí. Diz pra gente um pouquinho quem é o pastor Alex, até para que as pessoas conheçam também e compreendam, né, hoje o seu papel aqui na mesa, a mesa Sim. revela, a mesa, né, traz pra gente clarezas acerca de tantas coisas. Então é importante a gente conhecer também esse nosso pilar, quando a gente fala da igreja como um todo, hoje aqui, na sua Perfeito. pessoa, sendo representada aí um pastor de muitas vozes aqui. Amém. Primeiramente, quero também externar minha gratidão de estar aqui. Eu acho que é muito importante esse movimento. Agradeço ao legado pela oportunidade e trazendo assim, eu creio que essa é a missão pastoral. Tem Efésios 4, diz que os pastores, eles foram dados à igreja com o objetivo de equipar os santos para o seu ministério. Então, é na igreja que nós aprendemos a ser pai, a ser mãe, a ser político, a ser cidadão. Então, a igreja ela não pode se escusar, né, e os pastores não devem se escusar de dar a visão de Deus, a visão do reino de Deus, para que os membros da igreja possam exercer o seu ministério, seja na família, seja na sociedade. Então, eu creio que, né, a minha participação não é uma participação tão direta quanto do Diego, da Vanessa, que são líderes, até porque eu entendo que esse é um movimento bem centrado na família. Sim. E que a igreja deve ser um suporte, né? Então, como na nossa igreja, por exemplo, temos várias famílias educadoras e a igreja dá o suporte. Falando um pouquinho da minha experiência, né? Eu participo da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos e dentro do aconselhamento bíblico, a maioria dos casos era de família. Então, aí eu fui fazer um mestrado em ministérios familiares, para poder aconselhar famílias, né, principalmente dentro da minha área, que eu me especializei mais de criação de filhos. E depois eu tive uma outra oportunidade de fazer um mestrado na área de ciências políticas e relações internacionais, aí já fora da área eclesiástica, mas isso me deu uma visão de como as coisas integram, e é impossível, dentro do reino de Deus, você querer separar as coisas em caixinhas, porque o Senhor ele é soberano sobre tudo. É isso que eu falo, pastor, a gente não consegue separar. Não, né? consegue. A vida secular, a vida da esfera política, da educação, a gente não consegue separar. Nós somos um ser e nós temos, obviamente, as nossas atividades, os nossos envolvimentos em todas essas esferas. Mas nós devemos ser únicos, assim como o próprio Deus nos ensina a ser. Sim, perfeitamente. Então, o meu papel é um papel mais de ajudar no suporte e... Ele é o nosso mentor, viu, gente? Ele é o nosso aconselhar mentor. naquilo que for possível. Amém. E trazer essa perspectiva sempre da palavra de Deus para dentro da atuação dos irmãos. Amém. Então, é muito importante. Perceba, a gente enxergar hoje, então, portanto, essa estrutura do legado cristão e ver pessoas com especificidades distintas nas suas áreas correlacionadas, mas também a gente vê a igreja aqui trazendo relevância para tudo isso. Enxergando o papel da igreja e a igreja sendo atuante, né? Esse despertamento também é para igrejas. Também é para que a igreja brasileira se levante, né, e ocupe o lugar dela na sociedade. Então, eu acho que esse nosso bate-papo vai ter aqui
assuntos bem atrativos para todos nós aqui, né? É o que a gente podia chamar de um discipulado cívico. Não é, pastor? Isso, eu tenho A gente vai entrar agora num momento meio cívico, né? Que eu ia falar. Então... Eu ia até dizer que quando a gente fala de igreja, as pessoas podem estar pensando em algum templo, alguma denominação. E o movimento Legado Cristão, ele não é denominacional, ele não pertence a nenhuma denominação. Amém, glória O que a Deus. nós acreditamos e que aquilo que nos uniu é que nós cremos que a Bíblia e Cristo, ele tem uma direção clara para a família e para a educação e para a liberdade. Amém. Né? E então nós temos o pastor Alex, que foi um dos primeiros mentores, que nos ajudou a escrever a declaração de valores, né, do legado cristão, inclusive, para nos ajudar no norte, né? Mas nós temos outros pastores que nos ajudam também. Uau. E que têm uma função na sociedade, não só como pastor, mas são profissionais nas suas áreas, né? O pastor Alex, ele é aposentado dentro do funcionário público, dentro do militarismo, então ele tem uma visão do que é viver como cidadão comum, né? Amém. Então, no Legado Cristão, a gente procura fazer isso, né, Diego? A gente tinha essa visão, nós queríamos um movimento de cristãos que estão envolvidos na sociedade, nas suas especialidades, que são excelentes naquilo que fazem e que têm muito a contribuir com a igreja, para que a igreja cresça como cidadã, para que cada um de nós cristãos possa atuar melhor. Ocupe o seu lugar, né? Ocupar melhor o espaço. Amém. Então, se eu sou pai e mãe, e tenho um filho matriculado numa escola, quem é que pode me ajudar como cristão, a ser um melhor pai e mãe para a minha escola? O que é que me faz ser um cidadão melhor? E nós queríamos reunir Como que eu essas posso pessoas. cooperar com a escola? Como eu posso cooperar? E a gente percebia que as pessoas estavam muito perdidas. Sim. E nós encontramos muitas pessoas excelentes, que tinham muito conteúdo, muito relevantes, desconhecidas. Então, nós queríamos juntar todos ali, dentro do congresso, para que isso se multiplicasse. A gente queria dar voz a esses cristãos excelentes, né, Diego? Sim. E as pessoas falam muito também de ausências e talvez até de inexistências de certas políticas públicas para a nossa sociedade. Mas muitos desconhecem tudo que está sendo feito, realizado, né? E eu acho que é muito isso, dar a voz, mas também trazer o conhecimento, né? O esclarecimento acerca de tudo que é feito na nossa sociedade. Né? Então, eu acho que o Congresso é essa resposta, por isso que eu falei, é a resposta. E eu acho que as pessoas se posicionando no seu lugar, no seu devido lugar, onde Deus o chamou, como propósito, e trazendo essa relevância, eu acho que a gente consegue alcançar cada vez mais e mais e mais pessoas, né? Mas você falou acerca de algo que o pastor ajudou vocês a construir, né? Pastor, você quer falar um pouquinho a respeito disso? Como que foi a sua participação? Como que foi escrever, traduzir tudo isso para trazer um significado, uma propriedade tão profunda para o legado cristão? A gente sabe que tudo que nós fazemos, né, nós temos que ter princípios. Né? Eu até gosto de falar que eu falo em 4 P's, numa prioridade. Princípios, pessoas, processos e prédio. Então, as estruturas, elas são importantes, mas elas servem a um princípio. Então, conversando com Vanessa, com as outras lideranças do legado, né? Surgiu, olha, nós queremos trabalhar com família, educação e liberdade. E aí eu trouxe algumas questões, algumas reflexões, alguma base bíblico-teológica e também de pensadores cristãos, trazendo isso, né? De onde vem a nossa liberdade, a questão da justiça também, que nós devemos ter, diferente do que o mundo pensa como justiça, o padrão bíblico de justiça é a lei de Deus, né? A gente pensa muito em justiça como equidade, né? Vamos dar direitos iguais a todos e tudo ser igual, quando, na verdade, o padrão bíblico de justiça é a lei de Deus. A liberdade, ela está também relacionada à verdade, né? E o princípio basilar da família, a gente pensar que o nosso Deus, ele é um Deus relacional, por essência, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele nos criou a imagem dele, nos criou seres relacionais. Então, a família é o primeiro relacionamento que nós temos e que espelha como o próprio Deus se revelou, né? Em Pai e Filho. Então, trazer toda essa base que vai dar o suporte dos valores que
depois foram sendo desenvolvidos. Então, valores principais aí, a liberdade, a justiça, a família. E, a partir daí, os irmãos têm trabalhado isso em diversos momentos ali, principalmente no congresso, mas em seminários, em outras atividades que eles vão poder falar com bem mais propriedade, como esses valores têm norteado e transformado em ações práticas, que é o importante também, né? Amém, glória a Deus. Vanessa, antes da gente entrar no primeiro bloco, me permita, te fazer uma pergunta e eu gostaria que você trouxesse esclarecimento para todos. Uhum. A gente já vai para o terceiro congresso, né? Então, sim. estamos entrando aí, né? Agora em maio, acontecerá a terceira edição do congresso. Isso, 8 e 9. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu o primeiro. Acho que o Diego falou um pouquinho ali já, né? Spoilers ali do como que foi o primeiro. Mas fala pra gente um pouquinho, porque nós somos aqui, nesse momento, representantes aqui do Legado Cristão nessa mesa. Somos vozes, né? Aqui do Legado Cristão. Mas a gente já está na terceira edição. Você está falando que nós estamos numa terceira edição, vivendo já na nossa sociedade. Como foi a primeira? Como foi a segunda? E o que a gente carrega da primeira e da segunda como legado para seguir para a terceira edição? Então, o Legado Cristão, ele surgiu com o pensamento de trazer representantes de cada área. Família, a educação e liberdade. Então, da família, é a Associação das Famílias Educadoras de São Paulo. A associação da qual eu faço parte, minha família, né, e outras que também fazem parte do Legado Cristão, que é a FAEDUSP, aqui do estado de São Paulo. Da educação, a gente pensou o que a gente vai conseguir trazer da educação que tem essa visão de uma educação livre, uma educação múltipla, né, e integral. Trouxemos, então, o movimento do Sim Eduque, na pessoa da Gaba Costa. Ela está conosco, o Sim Eduque está conosco desde da primeira edição. Legal. E quando a gente pensou em liberdade, nós pensamos em um representante realmente da democracia. E, no caso, é o gabinete do vereador Gilberto Nascimento, que desenvolveu, né, também esse trabalho aí, junto com um projeto de lei focado na liberdade educacional, né? Ele entendeu realmente que o Brasil precisa, né, de uma liberdade de consciência mesmo, né? Ainda temos, no primeiro congresso, a gente tem ainda um Ministério Ler, que é um ministério focado também na distribuição de bons materiais educacionais, um ministério que desenvolvia bastante um trabalho conjunto com a Associação de Conselheiros Bíblicos. Por isso, eles tinham contato com grandes especialistas sobre educação, sobre família. Grandes teólogos também que poderiam trazer o que o cristianismo tem e como ele contribuiu para a sociedade. Sim. Então, o Ministério Ler estava conosco no primeiro congresso e nós nos juntamos forças. Uau. Então, o Gilberto Nascimento veio com a parte que ele podia, a Gaba Costa e o Sim Eduque vieram com a parte que podiam, um com a comunicação, um com os preletores, outro com a mão de obra, né? A FAEDUSP, as famílias entraram com uma mão de obra. É isso aí. Voluntariando ali, Todo servindo mundo tudo. se voluntariou. É um trabalho completamente voluntário, Sim. porque a gente acredita que nós devemos isso ao nosso país e à nossa nação. É uma contribuição que nós, como cristãos, devemos fazer. Isso é exercer a nossa cidadania de maneira excelente. É isso. Então, foi essa congregação de pessoas com o mesmo objetivo. Na época, também, a gente teve bastante incentivo do pastor Rodrigo Mocelin, que nos abençoou aí, né, com sua influência na internet e com também sua produção escrita já, né? Ele já tinha um livro, alguns cursos para a família também, e sobre essa visão mesmo de liberdade, de como a família era esse fundamento. Bem, todos que foram lá no primeiro congresso foram de coração. Uau. Né? Então, a gente teve a doutora Inês Borges, que foi assessora do Ministério da Educação.
Ela está lá, até hoje está conosco. Que bacana. Também faz parte da nossa mentoria, ela é nossa mentora. Doutora, tem alguma coisa de educação aqui, o que a senhora acha? O que a senhora pensa? Uau. É isso? Uau. E ela vem e traz qual é a posição que a gente deveria tomar, o que condiz com o legado cristão. Legal. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente caminha. Então, temos o Dr. Carlos Xavier, que é procurador da República, cristão também, que nos ajudou a escrever parte, complementar a declaração de valores Sim. dentro da parte de liberdade, da parte jurídica. Uau. A doutora Inês nos ajudou a complementar a educação. Uhum. Então, eu trabalho a muitas mãos. Sim. E é isso que o Congresso queria mostrar, que no Brasil tem muito cristão fazendo muita coisa boa e excelente para a nossa nação. E a gente não faz nada sozinho, né? Sim. Então, cooperando com o reino, a gente consegue chegar cada vez mais longe, né? Sim. Uau, glória a Deus. Pastor, vamos abrir então aqui agora o primeiro bloco, que a gente vai falar um pouquinho sobre cidadania, sobre política, né? E é importante a gente compreender o nosso papel como cristão dentro da sociedade. E algumas pessoas podem até enxergar, talvez, o cristão como apenas peregrino, ou é possível vê-lo como parte integrante de uma sociedade. Como que, do ponto de vista bíblico, nós cristãos temos que ter, em relação à nossa responsabilidade, nosso papel em relação à nossa cidadania brasileira? Sim, é importante a gente pensar como Santo Agostinho mesmo, ele escreve no livro, né, A Cidade de Deus, um livro escrito no contexto em que o Império Romano estava sendo dilacerado pelos bárbaros. E aí ele escreve A Cidade de Deus e colocando que nós pertencemos a duas cidades, a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. E ali, então, ele vai trabalhar muito bem essa ideia, que é uma ideia bíblica, a gente vê lá em Jeremias 29:7, que diante do exílio, né, o povo de Israel é exortado a trabalhar em prol do progresso da cidade, onde eles ficariam exilados por 70 anos. Então, imagina nós que estamos, né, somos da pátria celeste e estamos exilados aqui, o quanto nós devemos trabalhar. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar pelos nossos reis, para que tenhamos vida tranquila. Então, nessa perspectiva, eu creio que nós sempre temos que olhar com uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu e nós estamos atuando na terra. Talvez pensemos como uma embaixada, né? Como embaixadores do reino de Deus que estão interagindo numa pátria que nós sabemos que não é nossa. Nós estamos aqui de passagem. Sim. Eu destaco aí um pensamento que era muito comum dos puritanos ingleses do século XVII, século XVI, século XVII, século XVIII, que eles se consideravam peregrinos, né? Todo mundo conhece o livro do John Bunyan. Então, eram peregrinos indo em direção à cidade celeste. Mas quem conhece um pouco da história sabe que eles não eram alienados da sociedade, resistiram ao rei, foram chamados de não conformistas, chegaram a aumentar o poder do parlamento contra a tirania real, até uma experiência de governo, né? Oliver Cromwell, e depois foram para a América e estabeleceram as bases da democracia americana. Uhum. Então, é uma perspectiva que, historicamente, serve para nós como um grande exemplo de como eu posso ser fiel ao reino, com a mentalidade de peregrino que caminha para... mas nunca e jamais omisso, né? Tem um livro de um puritano chamado Samuel Rutherford, que é Lex Rex, ou seja, a lei e o rei, onde a lei está acima do rei. Então, a liberdade é um valor que o cristão defende. Então, eu creio que essa perspectiva ela deve nortear muito do nosso olhar como cristãos. Ou seja, eu sou um cristão, mas, na medida do possível, eu vou viver os princípios do reino aqui nessa sociedade. Tenho o dever, né? Dever de influenciar. Você falou da questão de leis, né? Reis, leis. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de leis, a gente já olha diretamente para o cidadão, já enxerga ali o pilar da política ali acenando para a gente. Como é que a gente pode fazer esse paralelo entre eu sou cristão, eu faço parte dessa sociedade, como que esse meu voto como cristão, como é que ele exerce do ponto de vista de poder, participação, de influência?
E como que fica esse nosso papel de cristão, sabe? Eu sendo cristão, sim, de fato eu consigo ter relevância nessa política, nessa sociedade que hoje a gente já vive, por exemplo? Então, eu vou te dar um pouco do meu exemplo para ilustrar, até para comunicar com as pessoas que estão assistindo a gente. Por favor. Eu vivi uma época, eu sou convertido desde 2001, mais ou menos, tá? E aí eu fui ensinado muito sobre um certo dualismo do ser humano, assim, que nós exercíamos um ministério dentro de uma organização religiosa e fora dela nós éramos normais, né? Um era médico, outro advogado, etc, etc. E você tinha sua vida cotidiana, acordava cedo, pegava o ônibus, ia trabalhar e tal, e esperava ali quarta-feira à noite, que era dia de culto, sexta-feira culto de doutrina, e aí domingo culto público, e domingo de manhã escola dominical. Pronto, eram essas as agendas aí que a gente exercia o nosso ministério. E aí quando se perguntava para qualquer um, eu falava, qual que é o seu ministério? Olha, eu canto no coral. Eu sou diácono, eu sou presbítero e tal. E na vida secular? Na vida secular. E na vida secular? Na vida secular eu sou advogado. Tinha 2 vidas. Duas vidas, eu tenho duas Na vidas. vida meu secular Deus. eu sou 2 vidas. Aí eu cheguei a uma época da minha vida que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falei, poxa, peraí, a minha vida é o meu ministério. Aí foi quando eu acordei, eu falei, não, peraí, a minha vida é o meu ministério. Então, onde eu estou ali, eu sou sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E aí de fazer discípulos. E aí a gente acha que fazer discípulo é quando você sobe num púlpito para pregar. Não. A gente às vezes entra num púlpito, sobe no púlpito para às vezes com a ânsia de convencer, mas não é esse o nosso papel. Nosso papel é de influenciar. Então a questão da política e o cidadão, ela está muito atrelada sobre a influência. Eu vou te dar um exemplo. Eu vim do Rio de Janeiro em 2006 para cá e fui influenciado por algumas pessoas cristãs que atuavam na política que me mostraram como era atuar. E eu vim de uma realidade totalmente diferente, onde eu tinha outra visão. Então, hoje as pessoas têm aquela visão que ou a política é algo que eu quero distância, porque eu vejo muita coisa errada, Sim. ou a política é algo que eu quero entrar para tirar benefício. E aí você também foge do evangelho, que o evangelho sempre colocou os dons que eram atribuídos às pessoas que servem a Deus em prol do coletivo. Sim. E o que é a coisa pública? É coletiva. Então tem muito a ver. Então quando você pega a coisa pública, né, e trabalha olhando para o coletivo, você vai se doar mais, você vai fazer mais. Então você também vai se sentir na obrigação de participar. Porque toda a construção política não é apenas época eleitoral. Estou falando aqui para vocês. Isso é importante não esclarecer. política não é de 2 em 2 anos, onde a gente escolhe um candidato. Vou dar um exemplo. Nós não estamos em época eleitoral, mas está sendo votado na Câmara Municipal o nosso plano plurianual, que é o PPA. Está sendo votado na Câmara Municipal o orçamento do ano que vem. Mas o que eu tenho a ver com isso? Simplesmente que o PPA é um plano que vai dar um norte para a cidade nos próximos 4 anos de gestão. Olha, X milhões para desenvolvimento de tal área, X milhões para desenvolvimento de outra área, X milhões... E o orçamento? O orçamento é um derivado do PPA. Por quê? Porque é o que vai ser feito já fragmentado no próximo ano. Então, o PPA ele vai nortear mais 2 ou 3 LDOs, que também é uma peça orçamentária, e vai nortear também 4 peças orçamentárias, que é o orçamento. E aí o cidadão fala assim, poxa, também o que eu tenho a ver com isso? Sim, porque depois você está pagando uma conta absurda. Seu dinheiro. Você não está vendo isso se voltar para as causas que você acredita que são importantes. Isso aí é a questão, como é que o cristão pensa? Olha, eu acho que o nosso dinheiro tem que ser investido em saúde. Olha, nosso dinheiro tem que ser investido em cursos, em programas de fortalecimento familiar. Mas por quê? Porque a Bíblia é só você pegar os índices da Cracolândia. Quase, em sua totalidade, as pessoas que estão na Cracolândia tiveram problema de vínculo familiar, de rompimento, né? Problema de paternidade. Então, o que a gente entende? Que se tivesse um programa para prevenir esse rompimento, nós teríamos menos usuários de droga na Cracolândia, dando problema para as questões sociais. Aí nós tivemos vários outros problemas lá, questão de internação,
questão de segurança alimentar, questão de saúde pública, questão do urbanismo, porque aquela região da Cracolândia estava sendo esvaziada pelos moradores, e aí as pessoas não queriam mais nem pagar o IPTU da região. Olha, um problema que a gente poderia ter corrigido lá atrás, causou na cidade. Então, se a população, principalmente os cristãos, através dos seus princípios e valores, falassem assim, olha, não, eu vou participar. Todo dezembro, novembro, dezembro, eu já sei o que acontece, eu vou começar a agir. E aí, dando um exemplo muito rápido para encerrar minha participação aqui, né? Vou te dar o exemplo do legado. No primeiro congresso, eu participei e falei um pouco do que eu fazia. Um rapaz que assistiu foi lá por causa porque ele também é família, né? Ele é família educadora. Ele foi lá por causa disso. E ele, no dia seguinte, eu acho que 3 dias depois do congresso, ele me chamou no Instagram. Porque apareceu o nosso Instagram lá. E ele me chamou e falou, rapaz, poxa, eu queria muito aprender sobre o que está acontecendo. Eu não tinha essa percepção. E no congresso que me acendeu essa luz. Aí eu falei, poxa, interessante. Hoje nós nos tornamos nós somos amigos, amicíssimos, de 2 anos e pouco para cá. E ele tem um radar super aguçado com tudo que está acontecendo na cidade. Uau. Ele vê coisas, ele me liga, ele fala, Diego, você acredita, cara, eu vi essa informação aqui, olha, no meu bairro, como é que você acha que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer tudo? Então, você vê que, através de uma semente, que foi plantada lá atrás, no Congresso, ele começou a percepção política dele. Ele não se tornou um vereador, ele não se tornou um assessor, ele não se tornou um cabo eleitoral, ele não se tornou um filiado partidário, ele nem se filiou em lugar nenhum, mas ele é um agente político. Ele entendeu. Ele não precisou de nada formal para começar a atuar. E está atuando. E uma coisa assim que eu acho interessante a respeito do Congresso Legado Cristão é que nós ficamos extremamente assim, tristes porque nós tínhamos uma direção da Palavra de Deus, conselhos muito claros, conselhos muito ricos, e que em algum momento da história eles eram seguidos de alguma forma, talvez não integralmente, mas serviram para orientar a civilização ocidental, a como organizar a sua educação, a como valorizar o casamento, a família, e tudo isso nós sabíamos que eram instrumentos para a sociedade de paz, que traz organização, ordem. A gente ficou muito triste, assim, de falar, poxa, nossa educação está assim, desse jeito. Mas por que o cristianismo e os cristãos não têm sido a resposta? Por que aquilo que a gente acredita e que aquilo que fundamentou a sociedade ocidental hoje não é mais a resposta? Nossa nação está perdida, né? E por que a gente não está trazendo resposta a respeito disso? Nós precisamos trazer respostas, é uma responsabilidade nossa isso. Então, eu acho que essa é uma participação política importante, a gente tem que saber as respostas. Eu acho interessante não só sabermos as respostas, mas como darmos uma resposta em termos de ações práticas, porque você pega, por exemplo, você pode pegar Honduras, é um exemplo, é o país com o maior percentual de evangélicos na América Latina, né? E é um país de índices de corrupção altíssimos. Aí você pega um Uruguai da vida, que é o país com o menor percentual de evangélicos e tem o menor percentual de corrupção. E aí você começa a pensar, opa, tem alguma coisa errada. Ou nós, que somos cristãos, não estamos vivendo na sociedade aquilo que nós ouvimos dentro da igreja. Vivemos dentro da igreja, às vezes, numa bolha do evangelho, mas não vivemos o evangelho na vida real, que o Diego falou. É como se eu tivesse duas vidas. A vida do final de semana da igreja e a vida da semana em que eu não faço diferença nenhuma na sociedade. Então, você pega estados como o Rio de Janeiro, né, meu estado, seu estado, que nós temos lá um dos maiores percentuais de igrejas evangélicas do país e que você é conhecido por violência, por tráfico de drogas. Então, eu creio que é muito importante que nós despertemos os cristãos do papel social
de o que é ser sal, o que é ser luz na sociedade. E isso acho que falta. Eu ia falar sobre isso. E como que a gente... Você falou sobre isso. Você citou, inclusive, ser sal e luz. Mas como que eu, cristão, eu consigo dar bom testemunho dentro de uma política, hoje, olhando para a política, como o Brasil se encontra? Como que um cristão pode ser sal e luz dentro de uma democracia como o Brasil hoje? Como é que... Você tem respostas para isso? E até para trazer esclarecimento mesmo para as pessoas, para que... Eu estou te provocando aqui de alguma maneira, tá? E me colocando num lugar em que as pessoas não têm esse conhecimento. E eu acredito que é importante a gente ouvir de vocês esses conceitos. Mas como que eu consigo viver dentro, ter uma convivência democrática e sendo sal e luz na sociedade? Não querendo preservar a nossa vida. Uau. Eu vou responder bem direto. Por quê? Quando a gente entra em qualquer ambiente, a gente tem uma bifurcação. Ou a gente precisa preservar a missão que nós temos, ou a gente precisa preservar a nossa imagem. Nem sempre elas vão convergir, porque a gente, para preservar a nossa imagem, a gente vai ter que se adaptar ao ambiente que nós estamos, porque a gente está preocupado com o que as pessoas estão vendo em nós. Só que sobre nós. E aí a gente deixa de se preocupar se elas estão vendo Cristo em nós. Porque aí é a imagem de Cristo, não a nossa. Uau. Então, quando você entra num ambiente público, você tem a oportunidade de tirar proveito para si ou tirar proveito para a missão. Então, imagino que quando Paulo ele tinha suas viagens missionárias, ele entrava em diversos ambientes políticos. Ele entrou na Grécia, por exemplo. Sim. E ali era um ambiente extremamente político. E ele entrou no debate. Ele não quis em nenhum momento preservar. Porque senão ele poderia ter feito o quê? Um argumento dizendo o seguinte, olha, então, é que a questão de vocês não é tão errada assim. Não, ele foi categórico. Ele defendeu aquilo que ele acreditava, e não só o que ele acreditava, naquilo que ele foi chamado para fazer ali naquele lugar. Então, quando um cristão ele entra no ambiente político, que as pessoas têm muitas críticas com isso, falam, olha, é um ambiente corrupto. Não sei o quê. Mas todo lugar corrompe. Sobre isso. A imprensa corrompe. A mídia corrompe. O teatro corrompe. Estou dizendo todo cristão. A indústria, a tecnologia. A indústria, a tecnologia. Sim. O cristão que faz um concurso público e vai ser um policial, vai ser um juiz. Qualquer área tem a possibilidade de corromper. Por quê? Ali, todo lugar te dá a oportunidade de você ter poder. E aí é onde que a pessoa sai do propósito e começa a pensar em si. Ela quer se preservar. Então, ela quer ter benefício, ela quer ter mais dinheiro, ela quer ter mais recursos, ela quer ter mais poder. A palavra dela tem que valer por último. Ou ela quer descansar mais. Ela quer descansar mais. Ela quer... dela. É sempre pensando nela. Sim. Então, por isso que eu comecei... Seu benefício próprio. Por isso que eu comecei a resposta dizendo o seguinte, considerando a nossa vida de pouco valor. Não menosprezando a vida, não é esse a minha ideia, que a vida é valiosíssima. Mas não as suas vontades, mas aquilo que o Senhor confia. Sim, o coletivo. O coletivo é o reino, é o coletivo, são as pessoas. Eu posso até, de repente, contribuir na perspectiva de que o reino de Cristo, o reino de Deus, foi trazido por Cristo. E onde esse reino foi conquistado? Vou fazer uma analogia da política, né? Quando você pensa em um governante eleito, você tem alguns momentos. Me corrija se eu estiver errado, mas você tem a eleição, onde de fato a vitória sobre o adversário foi conquistada. Você tem a diplomação e você tem a posse. O reino de Deus, ele funciona da mesma forma. Ele foi trazido por Cristo. E o momento da eleição foi a cruz. Na cruz, o adversário, o reino do inimigo foi, como diz lá em Colossenses e em Efésios, colocado debaixo dos pés do Senhor e totalmente submetido. Na ressurreição, ele teve a diplomação e subiu à destra do Pai. E na sua volta, no advento, vai ser a posse definitiva. Consumação. Né? Então, nós já temos um reino que já é um reino vencedor, mas essa vitória é na morte. Por isso que Colossenses, por exemplo, vai dizer que se nós morremos com Cristo, com Ele também nós reinaremos.
E também nós vamos viver o discipulado, que é quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Cruz não significa outra coisa a não ser morte. Então, viver o reino de Deus é estar disposto a morrer, e é mais, é morrer mesmo a cada dia, morrer para si, para viver os princípios do reino. Então, se você quiser viver na política, você tem que morrer na política, você tem que estar disposto a morrer em qualquer lugar. E não se corromper, porque a corrupção é justamente isso. É você trazer um benefício único, exclusivo para si, mesmo que isso prejudique os demais. Então é por isso que muitos cristãos têm receio, medo de falar sobre política ou de se envolver com a política? Sim, porque se tornou um ambiente difícil, midiático, onde tudo acontece e se torna... Hoje, ainda mais hoje, com a proporção questão, da no comunicação. advento da internet, das narrativas. Então, hoje não existe... Não é que vale o fato, vale a versão. Então, todo mundo cria um monte de versão e começa a ventilar isso. E também não é quem leva a verdade, é quem leva primeiro a notícia. Você entende? Sim. Então, mas aí que está a diferença do cristão. É confiar. Por quê? Dando um testemunho rápido aqui, eu sempre lembro daquele texto que Deus dá semente a quem semeia. Então, Deus sempre vai dar recurso para quem se colocar à disposição para trabalhar, para fazer negócio. E uma coisa que eu fiquei muito impactado é que em agosto nós fizemos um seminário, aí falando um pouco aqui, né, do desdobramento do Congresso, que se tornou em alguns seminários pelo Brasil. Nós fizemos um seminário em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados, porque o vereador que eu trabalho, o pai dele é deputado federal, já em 10 mandatos, muito experiente, e ele se tornou presidente da Frente Parlamentar Evangélica. E aí eu marquei uma data totalmente aleatória, porque era a data que tinha o plenário disponível lá para fazer o negócio. E aí foi um pessoal para lá. Foi eu, a Gaba, a Rosana, enfim, uns voluntários, um pessoal, alguns palestrantes, né, o doutor Alexandre, o Harold, o Guilherme Shelby. O Guilherme Shelby, né? Nós fomos para lá. E coincidentemente, que aí eu não estou falando coincidência, mas é a cristocidência da coisa, eu fui para lá alguns dias antes. Eu fui para lá assim para organizar, tal. Ia ser numa quarta-feira, eu fui numa segunda. Na terça, o deputado Gilberto, pelo fato de ser presidente da Frente Parlamentar, ele foi chamado para uma reunião com o relator do Sistema Nacional de Educação, que é uma pauta super importante. Para quem está ouvindo, que já acompanha o legado, sabe da importância que é o Sistema Nacional de Educação, acompanhado com o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. E aí o deputado falou, Diego, vão lá comigo. Eu falei, nossa, oportunidade, gente, né? Não, mas justamente naquela data. Exato. Naquela data. Inclusive, eu me recordo que o deputado nem falou no seminário, porque ele saiu para ir na quarta para uma reunião com o relator do PNE, que é outro processo, que tem o PNE e o SNE. O SNE foi na terça e o PNE foi na quarta, para falar sobre as matérias que nós levamos, inclusive o próprio deputado, antes falou assim, olha, eu vou ter uma reunião lá, já me brifa do que a gente vai falar, quais são as nossas reivindicações. E aí saiu a matéria passada, que a bancada evangélica apresentou uma emenda no projeto e ainda vai votar, está para votar por esses dias. Mas você entende que Deus ele preparou, eu não sabia que ia acontecer aquilo. Mas foi justamente por uma iniciativa do coletivo para o coletivo. Sim. Pessoas que saíram da sua zona de conforto, pegaram um avião, teve gente que foi de carro, foram para Brasília, estiveram lá naquele dia, porque Deus já sabia o que ia acontecer naquela semana. Entendeu? Eu acho que isso é um exemplo também. Eu lembro que, falando aqui do segundo congresso, né? Teve muita repercussão depois do segundo congresso. O primeiro não teve tanta repercussão. Não. Tivemos muitas pessoas indo que nunca tinham pensado sobre o assunto. E tínhamos um público que, digamos, era um público cativo, um público que pensa sempre sobre educação, sobre política e tal. Mas nós queríamos alcançar aqueles que não estavam pensando sobre isso. Sim. E nós tivemos um bom êxito. E já no segundo, tivemos jornais falando sobre nós antes mesmo do Congresso. Sim. E alguns disseram assim, eles estão querendo dominar o Brasil. Né? Teologia do domínio. A teologia do domínio, eles querem nos dominar e tal, né? E aí a gente pôde gravar um vídeo, né? E falar uma resposta, né? E a nossa resposta era que a gente queria abençoar as nações. Sim.
porque nós somos chamados para isso. Nós somos chamados como Abraão para abençoar as nações. Nós temos algo muito precioso nas mãos. Nós temos um legado maravilhoso, que é o cristianismo. E nós precisamos abençoar a nossa nação com tudo o que foi legado para nós. E ir ali em Brasília e dar a eles, de bandeja mesmo, todo esse legado. Muitas vezes os deputados estão lá, eles estão decidindo o destino da nação sem o conselho de Deus. Sem essa sabedoria, que quem detém essa sabedoria é o povo de Deus. Existe muita sabedoria que nós precisamos compartilhar. Sim, sem dúvida. Né? Então, o legado fez isso, tem essa proposta. E é exatamente esse convite. Se você é um especialista na sua área, se você é um cristão que faz a sua atividade com esmero e quer abençoar as nações, e você tem alguma atividade que você desenvolve, que poderia ser desenvolvida por outros, em outras localidades, para abençoar comunidades, regiões, faça isso. Traga para nós, a gente quer dar voz a você. Se você pode ensinar como que outros podem abençoar suas cidades, abençoar outros povos, por favor, traga para nós. A gente precisa compartilhar. A gente precisa disso. Você tocou num ponto muito importante. Como que eu faço parte de tudo isso? Como que eu posso fazer parte do legado cristão? Como que, talvez alguém está nos assistindo agora, talvez seja mais um pastor de alguma outra comunidade de fé. Como que a minha comunidade de fé pode trazer o legado para cá, ou Pra a sua minha cidade. comunidade de fé pode fazer parte disso, exato, e trazer ações, fazer ações coletivas. Como que isso funciona? Então, a partir do primeiro congresso, nós sentimos essa necessidade de espalhá-lo, né? Na verdade, a gente já sabia que o congresso não poderia parar nele. Essa era a nossa esperança, que cada pessoa que estivesse ali fosse para suas regiões, para suas cidades, Voltem para suas cidades, fizessem algo lá. Ok. E nós sabemos que um congresso nacional, uma vez só, apenas 2 dias, com certeza não geraria transformação nenhuma. Inclusive, nós nem concordamos que gostaríamos de ser um evento. A gente não quer ser um evento. A gente quer ser mais do que um evento. A gente gostaria de ser um catalisador. É isso. E aí, a partir dali, surgiram alguns seminários. Nós incentivamos as pessoas. Olha, vá na sua cidade. Encontre cristãos lá que tenham a mesma visão e que queiram fomentar pelo menos essa reflexão. A gente precisa começar com alguma coisa. Sim. Às vezes, a gente não vai fazer algo de imediato, mas nós precisamos começar a refletir em como podemos fazer. Vanessa, até essa ideia do seminário, então vamos supor, eu fui assistir o legado, assistir um vídeo, assistir uma coisa e acho, isso é importante, quero fazer parte. Então você pode entrar em contato para você organizar na sua cidade, dentro a partir da sua igreja, talvez, ou uma união de igrejas, ou em um local público. E aí o legado vai trazer todo o suporte, não é isso? Sim. Para eleitores que precisar. E você organiza, então você já está participando, multiplicando. Então, acho que isso é aberto para qualquer pessoa que tenha o conhecimento. Exato. A gente não quer engessar, a gente acha que as pessoas são livres, embora nós queremos dar uma direção, porque às vezes as pessoas ficam perdidas, não sei por onde começar. Então essa parte a gente já fez. A gente sabe por onde começar, a gente tem uma estrutura, nós estamos aqui para te ajudar de alguma forma. É isso. Assim, a gente diz assim, olha, nós conhecemos pessoas que estão dispostas, elas querem falar, elas querem ensinar outros o caminho. E a gente pode conectar vocês. E o interessante é que se levante um líder local, por quê? Porque naquela região existe uma situação específica, uma necessidade. Então, você tem cidades que têm problema de abuso infantil, você tem cidades que você tem problema de vínculo familiar, você tem cidades de diversos problemas. Então, quando o líder ele se levanta na região, ele já entende qual que é a necessidade. Por isso que não é interessante a gente escolher uma cidade e falar, vamos fazer lá, porque a gente nem sabe o que está acontecendo lá. Então, esse líder se levanta e fala, olha, a dor da minha cidade é essa.
E aí ele vai falar, olha, poxa, por que não traz o doutor ou o professor para falar sobre esse tema aqui, que é a dor da gente aqui, e como que a gente vai colocar isso em ação prática, que é muito importante também, levar para a prática e começar um núcleo na cidade, um grupo de trabalho, para poder realmente fazer o que tem que ser feito. Muito legal. E sempre levantando a bandeira de Jesus, o Cristo, e sem vínculo com nenhuma denominação, com nenhum tipo de partidarismo. Acho que isso é importante deixar claro também para que as pessoas, né, tenham essa leveza de que, ao enxergar a prática na sua localidade, ter essa certeza de que não vai haver ali nenhum tipo de favoritismo, não é porque estamos ou não estamos em nenhum tipo de período específico, mas o que a gente quer fomentar de fato é a transformação da família, né, para que haja de fato aí mudança na nossa sociedade, né? Isso. Uau, que bacana. Gente, muito rico até aqui, e eu acho que isso nos impulsiona a seguir adiante aí com mais e mais debates, né? E não parar por aqui. Sim, Não sim. parar por aqui. Mas, de todo modo, obrigada. Obrigada, doutor Diego, por sua presença aqui. Viu? A gente agradece. E vamos seguir aí adiante, né? Fazendo com que o legado cristão, de fato, venha dar voz, venha ser a voz. Obrigada, Vanessa, por sua presença aqui também. Obrigada a vocês. E que a gente, pastor, como igreja, venha, de fato, nos posicionarmos e fazer com que a sociedade não tenha essa voz calada, mas que a igreja se levante como um corpo relevante e posicione-se. Amém. Porque há muito o que fazer na sociedade. E a gente precisa, de fato, de verdade, de cristãos que reflitam, que iluminem, que sejam sal e luz, de fato, de verdade, nessa terra. Amém. Obrigada, Verdade. pastor. Obrigada por sua presença aqui também. Para mim foi um prazer. Até o próximo. Conte sempre conosco. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Um prazer.